Nunca vi a seleção jogar tão mal. O pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável, que parecia um bando. Juntando um jogador dali com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. Tem que começar de novo e já! Imediatamente. Fala galera, como vocês estão? Aqui de novo para falar sobre o jogo do Brasil. Como a gente já previa, o Brasil acabou tomando uma sacola, né? Voltou com uma sacola cheia lá da Argentina, 4-1 para eles. Fora o baile, gente. Vocês já viram aí algumas palavras do Galvão Bueno e ele acertou assim muito bem ao criticar, ao apontar coisas que estão muito escancaradas na seleção. Dorival realmente não é nível seleção, pessoal. A gente precisa urgentemente de uma troca. Não só no comando técnico, mas também em toda a CBF, né? Que a gente tá expondo aí que tá sendo uma máfia, um grande escândalo que tem surgido aí na entidade. Então, gente, eu quero saber de vocês o que vocês pensam de toda essa polêmica. Precisamos de um novo técnico agora. Vocês concordam que Dorival já não dá mais, já deveria ter saído, na verdade não deveria nem ter entrado, né? Porque não tem nível pra isso. Quero saber a opinião de vocês, jogadores medianos, como foi apontado aí. Eu vou trazer logo mais a fala do Galvão completa pra vocês verem tudo que ele pontuou, tudo que ele apontou. E, gente, realmente não dá mais, a situação está insustentável. A nossa seleção foi de melhor do mundo, seleção respeitada, pra uma seleção chacota, né? Foi um vexame, gente. Tiramos 7-1, realmente. Foi uma das maiores goleadas, ainda pra Argentina, né, gente? E realmente, você vê o jogo, parece um time profissional contra um time amador em campo. A nossa defesa toda perdida, jogadores sem poder de reação, sem um plano de jogo. Você vê a Argentina jogando e eles em conjunto ali, sem Messi ainda, gente, sem Lautaro. E claro, Di Maria que não está mais, né, que se aposentou, mas imagine, se tivesse lá também. Um time todo ali, encaixadinho, arrumadinho, todo, fazendo todas as jogadas, com propósito. Você vê, os gols, gente, foram gols todos trabalhados, a bola, pé em pé, enfim. E você vê o Brasil pegava a bola, corria. Na minha opinião, Matheus Cunha, ele que não é um jogador, também não é nível de seleção, mas ele foi o que mais estava indo pra cima, na minha opinião. Conseguiu fazer algumas coisas nem pelo gol. Na minha opinião, foi ele que conseguiu fazer algumas jogadas ali, gente. Mas mesmo assim, a gente dava uns chutões, a gente fazer uns lançamentos, né, contando com a sorte. Então, realmente, Dorival não tem um plano de jogo definido, não tem um plano de jogo de reação. Então, gente, não tem o que esperar, não tem o que pensar se esse cara vai conseguir ou não levar a gente pra Copa, dar um voto de confiança, porque ele já teve tempo pra trabalhar e não conseguiu fazer nada. Então, vamos acompanhar na íntegra aqui tudo que o Galvão falou e depois a gente volta pra comentar e eu vejo também a opinião de vocês aí nos comentários. Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais. No final do meu comentário no Jornal da Band, um dia antes desse 4-1 da Argentina, fora o baile em cima da seleção brasileira, eu pedia: tomara que os deuses do futebol olhem com carinho para a nossa seleção. Não tinha jeito de olhar com carinho. Transmiti mais de 40 anos de seleção brasileira. Fora aquele 7-1 na semifinal da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014, nunca vi a seleção jogar tão mal. Muito simples falar do jogo. De um lado, um time bicampeão da Copa América, campeão do mundo, sem dois atacantes titulares, Messi e o Lautaro, mas bem treinado, aplicado em cada lance, com muita intensidade, com ótimos jogadores de meio campo, com uma boa defesa, com ótimos atacantes. Do outro lado, desculpa, Dorival, eu não gosto de pedir cabeça de técnico, mas do outro lado, era um time que parecia um bando. Juntando um jogador dali, com outro jogador daqui, com outro daqui, com outro de lá, e sem fazer nada. A defesa, um horror. O meio-campo, mais uma vez, e fora o Gerson que joga no Flamengo, todos os jogadores de meio-campo de time do Brasil, eles jogam em times pequenos ou médios. Isso nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. E lá na frente, ninguém resolveu nada. O Rafinha, claro, é evidente que Depou, que outros jogadores experientes, aqueles caras mais duros, mais firmes da Argentina, fosse pra cima dele, fosse pra cima do juiz. Qual é a vantagem, Romário, de você mandar dar porrada? Qual é a vantagem, Rafinha, de você dizer, vamos dar porrada dentro e fora de campo se for necessário? Criou-se todo um clima. Então, de um lado, repito, uma belíssima seleção de futebol. Do outro lado, o pior time brasileiro desde aquele jogo dos 7-1 contra a Alemanha. Estamos aí há praticamente um ano da Copa do Mundo. Não gosto de pedir cabeça de técnico, vou repetir, não gosto. Sempre gostei do trabalho do Dorival, mas não dá para continuar assim. Edinaldo,
Você é presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vai ser reeleito agora, porque os presidentes de federações todos barraram na tentativa do Ronaldo. Você jogou um tempão fora, ficou esperando o Ancelotti que não viria nunca, depois botou um técnico tampão, para depois vir com outro, nada dá certo, nada funciona. Que futebol brasileiro é esse? Que coisa horrorosa, que tristeza. O que vão fazer agora? Tem que esperar. Ah, mas o Neymar pode se recuperar, pode voltar se estiver bem, tem que jogar se não estiver bem, não pode sequer ser convocado. Tem que começar de novo e já, imediatamente. Vou repetir, de um lado, um grande time, muitíssimo bem treinado, bicampeão da Copa América e campeão do mundo. Do outro lado, jogadores que brilham nos seus clubes, mas que juntos não conseguem sequer formar um time de futebol. Parecia um time profissional jogando contra um time de amadores. Triste, profundamente lamentável. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, galera, além desse vexame, né, foi o vexame do Rafinha ali com o Romário, né, provocou os caras, tudo bem provocar, na minha opinião, mas se você não consegue sustentar isso com futebol em campo, não adianta nada, né, passa vergonha, passou realmente vergonha, foi zombado em campo pelos argentinos, a torcida zombou dele, tenho certeza que a mídia argentina também zombou dele, e bem feito, né, gente, porque quer falar, quer argumentar, quer ser como o Romário, quer, né, criar uma moral ali com ele, beleza, mas o baixinho respondia em campo, né, sustentava o que falava, com gols, com vitórias, enfim, e o Rafinha não tá nesse nível, joga muito bem, tá fazendo uma temporada extraordinária no Barcelona. Mas na seleção ainda não tá todas essas coisas, não respondeu ao nível que a gente se espera, né? Então não tinha nem por que fazer isso. E o Galvão também criticou essa postura, eu quero mostrar pra vocês. Sabe o que eu não gostei? Romário. O baixinho é folgado mesmo, ele é abusado mesmo. Meu amigo, mas é abusado mesmo. Ele não tinha nada que provocar o Rafinha, dizer que a Argentina que tem que dar porrada neles, e o Rafinha responder, é isso mesmo, porrada neles, porrada dentro de campo, porrada fora de campo, e o jogo tem que ser assim, e vão embora pra cima deles, do jeito que eles quiserem. A imprensa argentina adora isso, fez o jogo ferver, o ambiente vai estar muito pior. Pra quê? Se a seleção brasileira perder da Argentina, e se nós tivermos um empate no jogo do Uruguai, se o Uruguai conseguir empatar, e o outro jogo é Colômbia e Paraguai, se tiver um vencedor, o Brasil cai para quinto lugar. Para que arrumar confusão? Então deixa eu me despedir dizendo o seguinte, que os deuses do futebol olhem com carinho para a seleção brasileira amanhã. Pois é, né, galera? Se nem a seleção se ajuda, por que os deuses do futebol iriam ajudar essa seleção incompetente, né? Vocês viram aí o resultado, né? O Galvão até brincou ali no final, que os deuses nos ajudem, os deuses do futebol nos ajudem, mas realmente eles estão fugindo dessa seleção horrível. E foi isso, gente, o resultado. 4-1 pra Argentina. O Brasil tem muito que melhorar, realmente é um catado de jogadores que em seus clubes, pô, legal, arrasam, jogam pra caramba, chega na seleção, não consegue fazer nada, na minha opinião, isso é treinador, isso é gestão de elenco, então pode ser também que os caras não estejam jogando nada só pra derrubar o Dorival, não sei, enfim, deixa aqui no ar isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. O Brasil precisa de um técnico urgente. Quero saber de vocês qual nome vocês pensam para a seleção. Vocês acham que não? Dorival precisa de mais uma chance porque o trabalho está sendo construído, enfim. Qual que é a opinião de vocês, gente? Essa goleada ainda, vocês concordam com as falas do Galvão? Até com as minhas falas aqui, vocês concordam com o que foi exposto? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal porque isso ajuda demais, galera. E curta o vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Se você acha que já viu de tudo no esporte, é porque ainda não conhece o Seleção da Depressão. Aqui, a polêmica entra em campo e ninguém escapa das nossas análises ácidas. Prepare-se para desvendar os segredos, as brigas e os escândalos que a mídia tenta esconder. Se o jogo está pegando fogo, você vai ver tudo aqui. Inscreva-se no canal e não perca a próxima bomba.